podem usar para fazer outras anotações. Agora vamos para a segunda e última questão, né? Eu costumo fazer 2 questões apenas para unir, porque a maioria das vezes ela é demorada. Essa aqui não é tão demorada, mas eu vou aproveitar isso para reensinar, que eu acho que eu já devo ter ensinado em outra aula, mas é bom ter em mais de uma aula, como redesenhar um circuito, que eu acho que aqui cabia. Ah, professor, eu fiz sem redesenhar, eu consegui enxergar. Dá para enxergar, tá? Quem fez sem redesenhar. Mas aqui eu vou aproveitar que redesenhar dá uma melhorada boa no visual desse circuito para você enxergar. E para ensinar mais uma vez como redesenho. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube ensinando a redesenhar um circuito. O redesenho basicamente, para quem está boiando aí, é para facilitar você olhar quais resistores estão associados em série, quais estão associados em paralelo, tá? Para fazer resistência equivalente. Então, no meu canal do YouTube tem, de graça lá, tem dicas, está na playlist chamada Dicas, se eu não me engano. E claro, tem na plataforma, você vai lá em plataforma, estudando por assuntos, aulas express, física, eletrodinâmica, e aí vai ter aula lá de como redesenhar um circuito, tá certo? Então vamos lá. A figura a seguir mostra um circuito constituído por uma associação de resistores, considerando que R1 é igual a 6 ohms, R2 é igual a R3, que é igual a R4, que é igual a 18 ohms. Então, R2, R3 e R4 tem o mesmo valor, 18 ohms. E que epsilon, né, que essa letra E grega aqui, que é a força eletromotriz aqui, é 12 volts. Tá? E não põe nenhuma resistência interna aqui, eu estou supor que ele é ideal. Julgue as afirmativas como verdadeiras V ou falsas F. Aí já fala, ó, na letra A, a corrente que atravessa R1, seria aqui, corresponde a 1 ampere. Primeiro vamos analisar uma coisa aqui, ó. Aqui é o polo positivo, vou desenhar a corrente convencional, é que a gente usa normalmente ela para resolver exercícios que tenham continha, né? A real você aqui seria a movimentação dos elétrons. Normalmente você só usa essa ideia, você só lembra disso em questões conceituais e que trabalham em cima dessa parte de qual é a corrente real e convencional. Então, corrente convencional sai do polo positivo, vou chamar de I. Aí ela chega aqui, ó, e divide em 2 caminhos. Não vou colocar os nomes ainda não. Aí quando ela chega aqui, ó, essa aqui divide novamente em 2. Então aqui divide um para cá, outro para cá, e chega de novo aqui, divide em 2. Então acabou que essa corrente original se dividiu em 3 partes, né? Aí elas se reencontram. Vão se reencontrando, ó, 2 se reencontram aqui. E a terceira chega e todas estão juntas aqui de novo. A partir daqui ela volta a ser a corrente total do circuito I. Isso aqui é interessante você fazer. Enxergar o caminho da corrente. Tá? Aqui, quem já fez de cabeça e percebeu que ela vai dividir, que o R2, R3 e R4 são iguais, então ela vai dividir aqui em 3 fatias de mesmo tamanho, I sobre 3, I sobre 3, I sobre 3. Beleza. Tá? Mas redesenhando vai ficar mais claro, então eu vou redesenhar primeiro. Então vamos lá. Como redesenhar um circuito a fim de facilitar a observação das associações, né? Seria associações de resistores, mas serve também para capacitores, enfim. Primeiro passo. Eu vou escrever o passo e vou aplicar. Denome, vou colocar identifique e denome aos nós. São 3 passos, tá? Pelo menos do jeito que eu explico, ficam 3 passos. Aqui eu falo, mas aqui tem 2 passos. São tão parecidos, eu coloco como um passo só. Identifique e denome aos nós. Primeiro, identificar. Como que eu identifico um nó no circuito? Eu faço assim, daquele pontinho que é o candidato ao nó, tem que sair para qualquer direção 3 tracinhos ou mais, senão não é nó. 2 tracinhos, 1 tracinho, não é nó. Tá? Então vamos olhar aqui os candidatos. Vou marcando eles de rosa. Esse aqui, vou seguir no caminho da corrente. É aqui, ó, um nó. Esse é nó, sai 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, é um nó. Deixar só identificado com uma bolinha rosa. Esse aqui, 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, é um nó. Esse aqui é nó, gente? Ó, 1, 2. Não, isso aqui é uma curva do circuito, não é um nó. Então, o que mais que eu tenho de ponto? Aqui também, ó, é uma curva apenas. Aqui, 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, é um nó. Aqui também,
Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos, é um nó. Pronto, qualquer outro ponto aí não vai chegar a 3 tracinhos saindo dele. Agora o próximo passo é dar nome. A regra é a seguinte: coloque nome nas barras do gerador para começar. Normalmente você coloca A e B. Que letra? Usa azul. A e B. Vai seguindo o caminho da corrente até chegar no nó. Chegou num nó. Para chegar até esse nó, tem algum caminho que não passa por nenhum elemento de circuito, nenhum resistor, nenhum capacitor, nem nada? Tem. Esse caminho que eu fiz mesmo com a caneta aqui, ó. Não passa, só passa pelo fio, não passa por nenhum elemento de circuito. Então, quando você chega de um ponto que já tem nome, que é esse aqui, até um nó, sem passar, seguindo o caminho da corrente, sem passar por nenhum elemento de circuito, aquele nó vai obrigatoriamente ter o mesmo nome do nó que já tem nome, né? Que já tinha ganhado o nome. Ou seja, se aqui é A, como daqui até aqui não passa por nada, ele também tem que chamar A. Agora esse, ó, daqui até aqui tem um caminho que não passa por nada, então eu também tenho que dar o mesmo nome que esse aqui, A. Aí vai andando, ó, chegou aqui, mas passou por R2, então não posso chamar de A. Chegou aqui, mas passou pelo R3, não posso chamar de A. Aqui passou pelo R4, posso chamar de A. Só que eu tenho que checar agora o B antes de sair dando outro nome a esse ponto. Não posso dar o nome A, mas tenho que ver se eu não posso dar o nome B. O B está aqui, passou por um resistor. Então esse ponto eu não posso dar o nome de B, porque não tem caminho que chegue neles de B até ele sem passar por ninguém. E não posso chamar de A. Então você cria uma nova letra, C. Vai seguindo a ordem alfabética. Então eu vou chamar esse nó aqui de nó C. Agora, esse aqui, ó, ele tem um caminho, né? Você pode fazer o caminho de Ré, né? Que seria, ou posso ficar dando volta, mas eu faço ou o caminho da corrente ou o caminho de Ré. Se você conseguir, seria o inverso da corrente, corrente real. Se você chega de um ponto a outro sem passar por nada, dá o mesmo nome. Então aqui eu vou também dar o nome de C. Pronto. Primeira etapa, check. Segunda etapa, desenhe uma linha horizontal com extremos nos extremos do gerador, na extremidade do gerador, e marque os pontos intermediários. O que será isso? Vamos lá, vamos mostrar. Desenhe uma linha horizontal com os extremos dentro do gerador, que são A e B. É mais ou menos como se eu tivesse pego o A e B, que estão aqui grudadinhos, e abrisse assim o circuito. Mas eu vou fazer só uma linha horizontal. Bom, e aqui eu coloco os extremos, ó, o A e o B. Primeira parte da regra 2 já foi. Marque os pontos intermediários. Essa parte toma mais cuidado. Você tem que ver se existe algum caminho da corrente que passa por todos os pontos, pelo menos por um ponto com cada letra diferente que você marcou. Se tiver, você coloca esses pontos aqui entre A e B na ordem que eles aparecem no circuito da corrente. Caso não tenha um caminho de corrente que passe por todas as letras que você criou, você faz um caminho com aquela letra e um outro caminho aqui com a outra letra. Mas na maioria das vezes você consegue um caminho que passa por todas as letras, nesse caso só são 3. Então, por exemplo, eu posso pegar por fora aqui do circuito, podia vir por dentro também. Ó, A passa por C, aqui C e C, né, na mesma. Não marque duas vezes que passa em 2 pontos C, tá? É uma marca para cada letra só. Passa por C e depois passa por B. Então A, eu vou colocar aqui no meio o C e depois chega em B. Pronto. Marquei os pontos intermediários. E por fim, terceira e última regra, coloque os resistores do desenho original no novo desenho. Só que eu tenho que fazer isso com atenção de manter os resistores entre os pontos com as letras que estão aqui no desenho original. Então, por exemplo, vem aqui pelo A. Aí você olha, tem um caminho de A para C, ó, o R4, ele está entre A e C. Então você vem aqui entre A e C, insere o R4. Aí eu costumo fazer aqui, não é obrigatório, mas eu gosto de ticar assim, para eu saber que eu já... Esse laranja ficou fraco, né? Eu gosto de ticar assim, para eu saber
que eu já inseri ele no desenho final. Para não inserir duas vezes, eu não ficar olhando quando tem muito resistor, né? Não ficar caçando o resistor que eu já pus. Agora o R3, ó, se você olhar de um lado é o A, de outro é o C. Ele também está entre A e C. Então, como que você já tem o R4 e A e C, e esse R3 também está entre A e C? Eu não posso colocar aqui junto com o R4, porque estaria nesse trecho do circuito. Ele está em outro trecho, mas também entre A e C. Então, eu venho aqui e desenho um trecho em paralelo entre A e C. Eu faço outro caminho de A para C. Aí, ó. E insiro o R3. Tica. O R2 também está entre A e C. Então, eu venho aqui, faço outro caminho paralelo, conectando A e C. E coloco o R2. Tica. E o R1, ele está entre C e B. Então, eu venho aqui, ó, entre C e B. E coloco o R1. Pronto. Acabou. Esse desenho é equivalente a esse. Só que aqui, eu duvido que alguém fale que não está mais fácil ver quem é que está em paralelo, associado em paralelo, e quem é que está associado em série. Dá para ver, salta aos olhos, que esses três aqui estão associados em paralelo. E essa associação, por sua vez, está associada em série com o R1. Então, primeiro eu vou fazer esse aqui, ó, chamar de R equivalente 1. Seria um R equivalente parcial, ainda não é do circuito todo. Por que eu estou querendo um R equivalente do circuito todo? Porque ele quer a corrente que atravessa R1. E a corrente que atravessa R1 é a corrente total do circuito. Tá? Então, eu preciso da corrente. Para achar a corrente total do circuito, eu preciso do R total do circuito e do U, que seria o epsilon, que eu já tenho aqui, ó, 12 volts total do circuito. Tá faltando somente mesmo o R equivalente. Bom, esses três são iguais, ó, R2, R3 e R4 valem 18 ohms. Aí você tem que lembrar, eu não vou colocar todos os tipos de associação aqui, porque eu já ensinei isso em outras aulas. E aqui eu preferi dar foco ao redesenho do circuito, que eu não ensinei em todas as outras aulas, desenhei menos. Então, eu vou só colocar a associação em paralelo para o caso especial de todos são iguais. Mas quando não são iguais, só já mencionando aqui, para quem vai ficar, meu Deus, desesperado, é o produto. Você faz de 2 em 2 e faz produto sobre a soma. É o que mais tem, na verdade. Associação de N resistores idênticos em paralelo. Para achar o R equivalente, basta, todos são idênticos, então todos têm resistores. Como todos são idênticos, digamos que todos têm a resistência R, basta pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade. Tá. E já complementando, que em seguida eu vou usar a associação em série. De resistores. Aí não precisa ser idêntico, pode ser diferente, basta somar. O R equivalente seria o R1 mais o R2 mais o RN. Lembrando que R equivalente significa o quê? É como se eu tivesse removido todos aqueles resistores e no lugar dele colocado um único resistor cuja resistência, cujo aquele valor de resistência que é o R equivalente, causa o mesmo efeito no circuito, puxa a mesma corrente, por exemplo. Tá? Então é como se eu estivesse substituindo esses três por um, como todos aqui valem 18, né? Vou colocar aqui. Esses três resistores, cada um deles vale 18. Então o R equivalente vai ser 18 dividido pela quantidade. 3, 6 ohms. Tá? Então esse aqui é a resistência equivalente, a gente já sabe que é 6 ohms. Por didática, e como tem espaço de sobra, eu vou fazer mais um desenho, que é o que eu aconselho você fazer quando você está aprendendo a redesenhar. É substituir mesmo, ó, vou fazer novamente a linha horizontal, só que desenhando, até para internalizar a ideia de que só que no lugar desse aqui eu vou colocar o R equivalente.
Assim vocês realmente internalizam a ideia de o que é fazer a resistência equivalente. Ó, coloquei AB com C no meio. Esses três, que eram 18, 18, 18, agora virou apenas um de 6 ohms. Tá vendo? Troquei por esse. E aqui continua o R1, que eu vou colocar o valor, ele é 6 ohms. Né? Pronto. Agora você pode ver que esse resistor, que é a associação em paralelo, que eu acabei de fazer, ou ele está representando a associação, está associado em série com esse aqui. Como que eu sei que é em série? A corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Nesse caso, como que eu sei que é em paralelo, apesar de estar visível aqui pelo redesenho? A corrente se divide. E o que é mais legal aqui, ó, como todos os três são iguais, ela se divide em fatias iguais. Só lembrando aqui, a corrente não gosta de resistência. Então, onde tiver menor resistência é onde vai mais corrente. Só que se os três caminhos oferecem a mesma resistência, ela fica na dúvida e divide em três partes de mesmo tamanho. Ou seja, se a corrente total é I, a que passa por R4 é I sobre 3, a que passa por R3 é I sobre 3, a que passa por R2 é I sobre 2, R3, desculpa, I sobre 3. Aí elas se reúnem aqui novamente e volta a ser a corrente total I, que nem eu desenhei aqui. Tá? Então isso aqui é uma associação em paralelo, porque a corrente que chega aqui se divide. Aqui é como se fosse o gerador, o A, né? Ela se divide. E agora, aqui não, essa associação e esse recebem, a associação, digo, trocando todos esses três por um único resistor, que nem está desenhado aqui, é a mesma corrente que passa em um e no outro. Então, estão em série. E aqui já vai dar a resistência equivalente total, chama de só de REC mesmo, aqui eu chamo de REC 1 porque era parcial, que é pegar o 6 mais 6. 12 ohms. Pronto. Agora que eu tenho a resistência equivalente total, eu consigo responder praticamente todo, e já olhei o redesenho, eu consigo responder quase todos os itens, eu acho. Letra A, continuação. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a RI, para o circuito todo. Lembrando que a primeira lei de Ohm eu posso aplicar apenas em um trecho do circuito ou no circuito como um todo. O U do circuito como um todo é aquele epsilon, 12 volts. Ele deu. O R do circuito como um todo eu acabei de achar, é o 12. 12 o quê? Ohms. E eu quero o I total, porque ele quer o I que passa pelo R1, que é o I total que sai do gerador. Então vai dar 1 ampere. Olha que interessante. Se eu já sei que esse aqui, ó, é 1 ampere, ou seja, esse aqui é 1 ampere, eu já sei que cada um desses aqui, ó, é o quê? 1/3 de ampere, né? Porque é 1/3 do total. O que já vai responder as duas. Então, essa letra A é verdadeira. Aqui ele fala que a corrente que atravessa R2 corresponde a 1 ampere. Não, R2 pega uma fatia de 1/3 de ampere, né? Se tivesse 1/3 de ampere estaria certo. Então, a B é falsa. A letra C fala que a corrente que atravessa R3 corresponde a 1/3 de ampere. Tá certo. Como eu mostrei aqui, tanto o R2 quanto o R3 quanto o R4 recebem 1/3 de ampere. E, por fim, a tensão que atua em R4 equivale a 6 volts. Bom, basta eu pegar e fazer U igual a RI em qualquer um desses três. Lembra que quando você tem uma associação em paralelo, o U, né, chamar aqui de U1, chamar de U2, porque aquele é o R1, chamar de U2, esse aqui seria o U1. Mas nem eu precisar do 1. Esse U2 seria o segundo trecho do circuito, é a mesma DDP para esse, para esse, para esse. Quando eu tenho uma associação em paralelo, todos os trechos estão sob a mesma diferença de potencial. Por quê? A diferença de potencial é o potencial no extremo menos o potencial no outro extremo. Como todos os três caminhos têm os mesmos extremos, A e C, a diferença de potencial tem que ser igual. Tá? Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm só em um desses trechos. Vou aplicar no trecho do R4, esse aqui. Eu vou fazer o R vezes I, né? Item D. U igual a RI, o U é o que eu quero, chamei de U2. Eu vou pegar só a resistência daquele trecho, ele quer no R4, então é o R4, que é 18. E o I eu já vi que nesse trecho é 1 sobre 3. Portanto, o U2 é 18 sobre 3, 6 volts. Tá? Só por didática, se aqui esse U2 é 6 volts, quanto que é o U1? Quando tem uma associação em série, gente,
a soma de cada trechinho da associação em série, todos os trechinhos somados, vai ter que dar o U do trechão todo. Então, como do A até B eu sei que tem 12 volts, e do A até o C são 6, eu automaticamente já sei que do U1, que é do C até o B, que é o que falta para fechar o circuito, também é 6, para que a soma dê 12. Tá? Depois pode aplicar. Se aplicar U igual a RI só nesse trecho, o U1 é o R1, que é 6, vezes a corrente que passa por ele, que é 1. Vai dar 6 volts, de qualquer maneira que você encontrar. Então, a tensão que atua no R4 equivale a 6 volts. Sim, a tensão no R4, no R3, no R2 e no R1, todas são 6 volts. Verdadeiro. Então, ficou VF, VV.